Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Levanta a outra mão e diga glórias a Jesus. Pega essa profetisa, esse profeta do seu lado pela mão, levanta a mão dele para o alto. Fala com ele, para adorar Jesus tem que ter ânimo, tem que estar disposto. Sacode ela, dá uma sacudida pentecostal nela. Fala com ela assim, você veio disposto a adorar o Cordeiro de Deus nessa noite. Fala com ele, pode tirar a tampa da chaleira, porque hoje você vai voar no aceite de Deus. Quem acredita, levanta as duas mãos, abre a boca e dá glórias a Jesus de Nazaré. Quem trouxe Bíblia nas mãos, pegue rapidamente, eu estou com uma mensagem fresquinha do céu, que o Senhor Deus colocou no meu coração agora. Pega aí, abra comigo no livro do escritor Lucas. O médico Lucas escreveu a carta de Lucas, mas também escreveu a carta de Atos dos Apóstolos. Você vai abrir Atos dos Apóstolos, na carta de Lucas, capítulo de número 16, para a glória daquele que criou os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Com a mão você pode procurar e com a boca você pode dar glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero render graças ao Senhor por estar aqui nessa noite, mais uma vez nessa linda igreja, pela segunda vez ministrando a santa palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor que nos fez esse convite para estarmos aqui. Enfim, agradeço a Deus por você que saiu da sua casa. Pode ter certeza que nessa noite você não volta andando, você volta voando na glória de Deus, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quantos acharam? Diga amém. Quantos não acharam? Diga misericórdia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25, para a glória do nome do Senhor. Vamos ler do 23 em diante. A Bíblia diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na mandando que o carcereiro os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, perto da meia-noite. Repita comigo, perto da meia-noite. Está frio, feio e fraco. Repita comigo, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, e os outros presos o escutavam. Quem trouxe Bíblia levanta para cima, quem não trouxe levanta a mão. Olha de canto de olho para o irmão da esquerda e da direita, diz para ele assim: olha, Deus nessa noite desceu pessoalmente nessa igreja e ele se interessa na tua adoração nessa noite. Para ver, então abre o teu coração, joga essa preguiça de lado, que isso é de Deus, e abre a boca para dar glórias ao nome do Senhor. Levanta a mão para o alto, levanta a Bíblia. Senhor Deus, eu quero engrandecer o teu nome, pois o Senhor é fiel, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Mais uma vez eu coloco a minha vida na disposição do teu Espírito. Senhor, eu não mereço, não sou digno, ninguém aqui merece a sua glória, mas fala conosco pela sua vontade. Eu lhe peço que o Senhor deixa uma gota do teu sangue e da sua glória em cada vaso que dê glória a Deus aqui dentro hoje. Que o Senhor enche esse lugar com a tua glória e que todos sejam cheios do Espírito Santo. A igreja que é lavada, bebida pelo sangue de Jesus, e toda a glória de Deus, levanta as duas mãos e dá 3 glórias a Deus e para se assentar aí. Pode se assentar aí dando glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu meditando nessa passagem, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, no livro de São João, o apóstolo João, capítulo 4, a Bíblia diz que o mestre, com sua voz mansa, bem e suave, vai ter um papo com aquela mulher. E ele, sem explicações, ele usa um argumento, ele
Ele passava por todas as cidades evangelizando, pregando, salvando almas, curando os enfermos, expulsando os demônios e fazendo discípulos na terra. Quando Jesus chega perto do poço de Jacó, diz-nos a Bíblia que o nosso mestre se assenta, cansado físico, ele vai pedir uma mulher que era samaritana. Jesus era judeu. A Bíblia diz que Jesus agora olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-lhe um copo d'água, ou dá-lhe um pouco dessa água que você está tirando. A Bíblia diz que aquela mulher vai revogar, porque ela era samaritana, e samaritano não dava certo com o judeu. Aquela mulher olha para ele e diz: sendo tu judeu, como tu pede água a uma mulher sendo samaritana? Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo para Jesus: você esqueceu que samaritano não conversa com judeu? Você esqueceu que samaritano não dá certo com judeu? Você esqueceu que a sua pátria é uma, a nossa é outra? Não posso te dar água. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ah, mulher, se você soubesse quem te pede água nesse corpo físico, você não negaria, mas tu me pediria e eu te daria água que jorraria para a vida eterna e para sempre dentro do teu ventre. A Bíblia diz que agora aquela mulher recebe essa palavra e ela percebe que Jesus era um profeta. Jesus agora vai falar com ela e presta atenção, quem me ouve diz amém. Jesus agora vai olhar para ela e dizer assim: o Pai, mulher, é Espírito. E assim diz o Pai: o importa que o Pai procura os verdadeiros adoradores da terra. Ele estava dizendo: mulher, você aprendeu a adorar a Deus somente em Samaria. Só que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, é no meio dos judeus, mulher. Porquanto agora eu próprio vim dizer para você que o Pai se interessa na tua adoração, e Ele não está procurando qualquer adorador, Ele está procurando só os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Quem é adorador de Deus aqui, levanta a mão. Quem é adorador de Deus aqui, levanta a mão. Levanta a mão para o alto agora. Cadê seu glória a Deus aí, crente? Cadê seu aleluia aí, crente? Pega na mão do seu irmão agora, pega na mão dele, pega na mão dele. Fala com ele: Deus não vem olhar a sua roupa. Fala com ele: Deus não vem olhar o teu sapato. Fala com ele: Deus não vem ouvir somente a tua voz. Fala com ele: Deus está procurando verdadeira adoração. Quem quer adorar a Deus aqui, levanta a mão aí. Abre essa boca. Jesus, o mestre, profetizando acerca da vontade do Pai para o ser humano. Desde o começo da Bíblia, Deus sempre teve o desejo de achar alguém adorando verdadeiramente. A Bíblia diz que logo quando Ele cria os animais, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim: olha, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 4 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus foi criando tudo. Quando Ele criou os animais, Ele chegou a uma seguinte conclusão: o elefante que eu criei não dá glória a Deus. O macaco que eu criei não dá glória a Deus. O peixe que eu coloquei nas águas não dá glória a Deus. É aí que vai ter a maior reunião do céu. Reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pega barro na mão e diz assim: a partir de hoje fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Adorador e adorador foi criado pela mão de Deus para adorar. Eu quero te dar uma notícia nessa noite, nesse lugar. O que mais Deus está interessado nessa noite não é somente na sua lágrima, não é somente na sua oração. Deus quer saber se na situação que você está, você é capaz de adorar a Ele. Quem vai adorar a Deus aqui, levanta a mão agora.
presença de Lúcifer. Deus ficava no pé e eu creio que Deus olhava para os arcanjos, os querubins e dizia: olha aí, o único que me faz ficar de pé no trono é Lúcifer. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele estava tão empolgado, ele se espremou tanto do dom que Deus deu a ele, que ele diz: eu subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Só que o profeta Isaías já havia profetizado 700 anos antes que não há outro a quem devemos adorar a não ser a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Ei, quando ele coloca no seu coração: eu vou ser igual a Deus, Deus olhou para ele e fez assim: ó, quem está vendo essa caixa aqui diz amém. Amém. Só que Deus, o bico do sapato do meu Deus era forte. Vai para baixo, porque somente a mim adorarás. A Bíblia diz que agora Deus joga Satanás, Lúcifer, para baixo da terra. Quando Jesus está evangelizando com os discípulos, Jesus para, diz assim: olha, eu vejo Satanás cair como um raio do céu. A Bíblia diz que destruiu uma terça parte dos anjos que estavam com ele, fez um escondo na terra e também no céu. Eu imagino a Trindade olhando agora e dizendo assim: se o que colocava eu de pé no trono caiu, se o que me adorava de todo o espírito, de todo o corpo, de toda a alma, não me adora mais, o que nós vamos fazer? Como que eu vou ficar alegre no céu agora se não tem ninguém para me fazer feliz? O Espírito Santo olhando e dizendo assim: Deus, calma, vamos levantar outra pessoa. Deus olhando e dizendo assim: se toda a humanidade quer ser feliz, por que ninguém faz eu feliz? Fala com o seu irmão: quer ser feliz? Aprenda a deixar ele feliz com você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus agora cria o homem, como eu já disse aqui. Deus apostou todas as fichas para o homem. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, mocinha. Você não pode somente pegar Deus e colocar ele na parede, porque ele é obrigado a te fazer prosperar. Não! Você não é obrigado a pegar Deus e colocar ele na parede
Deus. A Bíblia fala-nos sobre Paulo e Silas. Repita comigo: Paulo e Silas. Foram homens que Deus vocacionou na terra para fazer a diferença. Foram homens que Deus depositou neles uma unção fora de ser extraordinária. Paulo e Silas foram homens que Deus depositou todas as fichas, dizendo: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e para curar as enfermidades. Paulo e Silas foram homens que não eram normais nessa terra, eram homens físicos como eu e você, mas eram homens que tinham compromisso com a palavra de Deus, eram homens que tinham compromisso com o Senhor, eram homens dotados de uma graça inexplicável. Aonde Paulo e Silas passaram, os enfermos eram obrigados a abandonar as muletas e ir embora andando. Aonde Paulo e Silas passavam, a enfermidade era obrigada a bater enferma para o inferno. Aonde Paulo e Silas pregavam, as almas se rendiam aos pés do Senhor. Aonde Paulo e Silas pregavam, as almas chegaram a se regozijar na presença de Deus. E nessa noite não é diferente, porque o Deus de Paulo e Silas está aqui comigo, está com você, e você hoje vai sair daqui cantando o hino da vitória. Quem acredita, levanta a mão só para me ajudar e raja glória para Jesus de Nazaré. Você precisa prestar atenção agora. Eu estou vendo um monte de gente voando. Presta atenção aqui. A única coisa que muda a sua vida aqui não é a revelação, é a palavra de Deus. Ei, quando Paulo e Silas está evangelizando, cheio da glória, pregando para todo lado, a Bíblia diz que eles deram vontade de ir orar. Eles ultrapassaram a Macedônia e foram orar. A Bíblia diz que todos os dias que eles iam orar, Satanás se apossava de uma jovem. E Satanás vai surpreender aqueles homens um dia. Aqueles homens estavam indo. Eles estavam indo. Quem sabe não, meu Deus do céu. Eles estavam indo orar. Satanás se aposta da menina e diz assim: toda a cidade, ouçam eles, ouçam esses dois, porque são servos do Deus vivo. Quem está dizendo? Satanás. Satanás conhecia com quem estava mexendo. Satanás conhecia que eles eram verdadeiros adoradores. Satanás conhecia que eles não estavam para brincar na terra. Satanás estava sabendo que eles não estavam mexendo com homens comuns, estavam mexendo com verdadeiros profetas que Deus colocou na terra para fazer a diferença. Sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás vai recomendar para a cidade para ouvir eles, porque eles eram verdadeiros adoradores. Fala com o seu irmão: Satanás conhece quem é verdadeiro, quem está brincando, quem é verdadeiro, quem está brincando, quem tem Deus, quem não tem, quem faz direito e quem faz de qualquer maneira. Ele disse: pode ouvir, porque esses aí são verdadeiros servos. Vamos. Quando eles falam isso, eles pegaram Paulo no dia errado. E tomara a Deus que quando o diabo se levantar contra a tua vida, ele te pegue da maneira que ele pegou Paulo e Silas. Tomara a Deus que o diabo se levante contra a tua vida, moça, e ele te pega da maneira que pegou esses dois homens de Deus. Tomara a Deus, varão, que quando a luta se levantar contra você, te pegue da maneira que pegou Paulo e Silas, cheio do Espírito Santo até na tampa. Sai o diabo levantar e dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela agora! Ei! Já que olha para mim, mas olha só para a porta. Estou dizendo para você que há uma autoridade de Deus dentro da tua vida e você não entendeu. Quando ele se levantou fazendo graça com o servo de Deus, bastou uma palavra dele só, e o diabo teve que dar marcha ré no quinto dos infernos. A Bíblia diz que por conta disso o diabo trabalhava naquela cidade. O diabo operava grandemente naquelas vidas ali. O diabo pegava o dinheiro dos mais pobres
pegaram a Paulo e Silas, começaram a rasgar as roupas deles, começaram a arrastar eles pelas ruas, começaram a chicotear, a dar açoites deles, batiam nos servos de Deus, crucificavam os homens ao fio da espada, judiavam daquele que estava tentando ajudar o povo, tentavam calar aquele que estava levando salvação para o povo, tentaram parar aquele que estava levando a paz para o bairro, para a cidade de lá. Mas diz a Bíblia que quando foi eu arrastando eles pelas praças, mostrando para todo mundo: olha os judeus, olha os que pregam Jesus, o que nós fazemos com eles, e esfregavam o rosto deles no chão, arrastavam eles sem dó e sem piedade, não queriam saber se eles eram servos de Deus, queriam matar, acabar com a raça deles, e principalmente fazer eles ser humilhados por todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você entrou no Evangelho achando que é só mamão com açúcar, você se enganou. Se você virou crente só para viver em cima das águas, você está enganado, minha filha. Se você põe a gravata no corpo e acha que você não vai ser perseguido, você tem que ir para o centro de Macumba, que lá eles enganam o povo. Aqui não, aqui nós é humilhado, passa prova, é caluniado, mas em todas as coisas o Espírito de Deus nos coloca de pé e nos dá força para continuar. Quem acredita nisso, levanta as duas mãos agora e dá glórias a Jesus de Nazaré. Fala com o seu irmão, senhor. Fala com o seu irmão, senhor. Quer chamar a atenção de Deus? Quer ser verdadeiro? Fala com ele, senhor. Se prepara para apanhar. Se prepara para ser humilhado. Pegavam os homens sem dó e sem piedade e mostravam para todo mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Que não se contentando em só machucar, deixaram preso. Não se contentando em só ferir eles, mandaram dizer assim: olha, vamos trancar eles, porque eles trancaram, não tem como se mover nem para frente nem para trás, fica só ali rodeando o mesmo lugar. Esse é o desejo do diabo para a igreja do Senhor: me deixar parado e te deixar parado, se acostumar e não fazer a vontade de Deus. A vontade do diabo é que você se levante de manhã, moça, sem orar, é que você acostume a ficar sem jejuar. A vontade do diabo é que você acostume sem falar de Jesus, sem pregar o Evangelho, sem ter uma vida santa perante Deus. Aí o diabo te dá uma vida boa, relaxada, que você esquece da vontade de Deus. O diabo diz: eu vou prender eles, porque prendendo eles, eu quero ver como eles vão evangelizar. Fala para o meu irmão: fica na brecha de Deus, porque eles estão querendo tampar sua boca. Ei, imagina que eu vem cá, faz favor aqui. Imagina que os soldados pegando os dois rapazes. Quem me ouve diz amém. Pegando os dois rapazes, puxando pelo pé, pelo cabelo, pelo braço, jogando dentro da cadeia e dizendo assim: agora eu quero ver você ser adoradores desse Jesus, preso sem poder se mover. Agora eu quero poder você falar que Jesus é maravilhoso, como vocês falavam lá fora, agora sem sair do lugar. Quero ver vocês agora dizer que Deus é bom, preso sem poder gritar, sem poder falar nada, cercado e mandado por homens. É aqui que eu queria que você chegasse comigo. Para ser um verdadeiro adorador, você tem que estar disposto a passar por tudo na face da terra. O próprio Jesus, quando começou a sua caminhada, já dentro do ventre estava ameaçado de morte por Herodes. Quando nasceu, os magos queriam matar ele e apagar a estrela dele. Quando cresceu, Pedro negou ele. Judas deu ele motivo para se entristecer e desistir da cruz. Mas sabe o que Jesus era? Verdadeiro adorador. O diabo chegava perto de Jesus e dizia assim: ô Messias, tá vendo agora
diabo, Satanás, o pai me disse lá em Samaria, que ele procura os verdadeiros, e para mim ser verdadeiro eu preciso ir até o final. Pega na mão do seu irmão e fala para ele: o verdadeiro adorador, ele é conhecido no meio da prova. Fala assim: o verdadeiro adorador, ele é conhecido chorando na presença de Deus. Fala assim: o verdadeiro adorador, ele é caluniado, ele é apedrejado, ele é desacreditado, ele é esquecido pelos homens, mas ele é temido no inferno e é verdadeiro no céu. Quem é verdadeiro aqui tem mais um pulo desse banco aí agora, vai! Glória! Só quem é verdadeiro levanta a mão. Só quem é verdadeiro levanta a mão. Eu quero ouvir glória a Deus melhor que você pode dar. Eu quero ver o seu melhor aleluia para Deus aí, vai. Fala para ele: obrigado, Senhor, porque eu sou verdadeiro. Obrigado porque eu sou verdadeiro. Com calúnia ou não, eu ainda estou de pé. Com pedrada ou não, eu ainda estou de pé. Com inveja ou não, eu ainda sou verdadeiro. Com dificuldade ou não, eu sou verdadeiro. Deus está à procura dos adoradores do lar. Fica de pé comigo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês que a obra é grande. Vocês conhecem o sangue de Deus? Porque se não conhece, o meu Deus diz que te dá hoje. E Deus está dizendo assim que vocês não é Paulo e Silas, mas vocês têm a unção do Deus de Paulo e Silas. E Deus está dizendo para vocês assim: prepara as suas vidas, prepara as malas, porque grande é as promessas que Deus tem para a tua vida. Deus está dizendo assim: diga para eles que eu estou no tempo de preparação com eles. Diga para eles assim: não desistir, entrar no propósito, que grande é a glória que eu vou derramar no ministério que eu chamei eles. Deus manda dizer para vocês hoje: coloca de pé, meus filhos, anima, porque grande é as promessas
Se você vir sentir a presença de Deus, não se preocupa não. Você está na casa certa. A igreja de Deus tem que ter fogo até nos ossos. Ai, que uma gasta, que a minha gasta, Ei, quem está no vale aí diz amém. Pregador, eu estou no vale com a minha família, que só Jesus sabe. Se prepara que o avivamento que Deus vai te dar aqui hoje é para mudar a história dos seus familiares. Pode vir, irmão, pode vir aqui para frente. Quem não era batizado, preste atenção. Vai ser atingido pela glória de Deus e vai sair daqui falando em outras línguas. Quem há muito tempo não tirava a tampa da chaleira, está se segurando até agora. Eu quero ver você segurar agora, minha filha. Levanta as duas mãos para o alto. Deus me trouxe aqui para te dizer que no vale em que você estava, tem avivamento para te tirar dele hoje. Pega na mão desse crente abençoado aí, levanta para o alto, mais alto que você.